Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Valuation. Primeira edição aqui do dia 7 de janeiro de 2024. Vamos ao disclaimer. Eu não sou analista de valores imobiliários, não faço recomendações de compras de ativos ou de opções de valores imobiliários. Comento apenas sobre minhas opiniões pessoais como investidor individual e a minha visão em meus investimentos. Recomendo mesmo que não façam o que eu faço e não vendo nada. Muito bem. Estamos aqui com o Ibov, né, o Ibovespa, que fez aí esses dias novos topos históricos e tudo mais, mas que na última semana aqui teve, nessa primeira semana aqui do ano de 2024, teve uma pequena queda. Eu deixo aqui a configuração contendo algumas médias móveis, listando aqui, por exemplo, de 9 períodos, 21, 50, 100, 200 períodos. As médias móveis são médias que conseguem, digamos, estabelecer qual que é o preço médio, reduzindo um pouco essa oscilação, né? A oscilação diária que a gente tem. Então, por exemplo, a média de 200 períodos, o Ibov estaria em 109 mil pontos. Essa seria a média dele, porque ele está olhando qual que é a média de 200 dias, aqui no caso semana, né? 200 semanas, qual que seria a média do Ibov. Então, se está muito acima da média, é porque tem um choque, né? Tem um evento ali que ocorreu, geralmente tende a se manter próximo da média. Se você compra algo que está muito acima da média, é que você está tipo, pagando mais caro do que a média anterior, e se você compra, se você vende quando está muito abaixo da média, você está vendendo a um preço muito mais barato que a média. Então, na realidade, a gente não tem como prever o futuro, né? Mas as médias acabam ajudando algumas vezes, por exemplo, nesses cenários aqui, né? Quem de repente comprou aqui, né, nessa região aqui, antes da pandemia, poderia ter esperado um pouquinho mais. O mercado veio e caiu para baixo de todas as médias. Quem comprou aqui nos 70 mil pontos, 60 mil pontos, até 80 mil pontos, toda essa galera aqui aproveitou bastante, porque poderia ter vendido aqui nos 103 mil pontos e nos 124 mil pontos, que já estava aqui bem acima da média. E agora o mercado, que acontece? Veio aqui para baixo, né? Perto dos 102, 108 mil pontos, mas as médias foram convergindo aí ao longo do tempo, e agora o mercado ele já volta para cima, bem acima das médias. Então é um momento que ao meu ver, é arriscado, né, para fazer um aporte em novos investimentos. Aporte, até se for recorrente, até que não, porque eu acredito que, na minha visão, uma estratégia de investimento onde você aplica recorrentemente, por exemplo, uma parte do seu salário, você vai estar comprando aqui, você vai estar comprando aqui, você vai estar comprando aqui, você vai estar comprando aqui também. Vai estar comprando aqui, vai estar comprando sempre, recorrentemente. Então, você sempre vai acabar pegando bons preços em bons ativos, porque você comprou aqui, aqui, aqui. Então, no resultado final, várias compras pequenas e constantes acabam beneficiando, porque geralmente a tendência de longo prazo é sempre alta, né? Devido ao próprio mercado em si, né? As empresas, as companhias, todas elas focam em ter um crescimento médio, buscam, né? 11 a 12% por ano. Isso na economia real. Na economia real, quando a empresa está bem, sempre buscam ter crescimentos, lucros, né, nessa faixa. Isso é o padrão de uma economia real, de uma economia estável. E tem empresas boas que conseguem chegar próximo disso, e tem muitas empresas que, infelizmente, no Brasil é meio difícil, acaba crescendo às vezes só 2%, 3%, 5%. Empresas muito grandes têm realmente uma dificuldade maior de crescer, porque como que uma empresa grande vai crescer 10%? É mais difícil. Uma Petrobras, de repente, cresce 2%, 1% por ano, mas o 1% que ela cresce por ano é uma baita diferença, mas para o acionista em si, de certa forma, de repente tem outros itens, né, a serem aplicados.
É, bom, aqui estão as ações do fechamento de sexta-feira que eu ordenei aqui, dos piores, né? Até qual que foi o pior, né? Eu estou aqui com a atualização. Eu tenho os ativos, não estão todos bem atualizados, referente. Assim como tem o Ibov, que tem várias ações, tem o IBRX 100, que tem as 100 maiores empresas listadas na bolsa, que são mais negociadas, né? Então eu acabei configurando aqui, e às vezes aparecem algumas que já não existem mais, alguns stickers que não existem mais, mas não importa de momento. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no Pão de Açúcar, né? No Pão de Açúcar aqui a gente teve lá as oscilações, tudo mais. Outro gráfico também que eu gosto muito de ver é aqui o índice de força relativa. Quando está, geralmente, aqui eu acho que talvez seja melhor ver no diário, que teve provavelmente algumas coisas que aconteceram lá com o Pão de Açúcar, de fusão, aquisição, enfim, não, acho que não é muito bom ver essa ação, mas de qualquer forma aqui o ativo dá para dar uma olhada, que quando o índice de força relativa, vou colocar outro aqui, vou deixar no Ibov mesmo, quando o índice de força relativa aqui está no gráfico diário, né? As médias móveis aqui, elas estão configuradas para ler a média referente aos dias, não mais das semanas, porque elas mudam de acordo com o gráfico. Se eu colocar aqui no mensal, mensal também vai ficar outra configuração, porque ele vai pegar aqui as médias dos meses, né? Não só dias ou semanas. Bom, vamos lá para o RSI. Quando está muito no topo aqui, né? Quando chega aqui perto dos 70, 80, significa que tem muitas pessoas comprando. E quando tem muitas pessoas que estão querendo comprar alguma coisa, que estão querendo ter aquela coisa, é o esquema mesmo de mercado, né? Demanda e oferta, né? Oferta e demanda. Você tem muita gente querendo comprar, tem pouca demanda, o preço sobe. Então, daí quando ocorre o contrário, né? Vamos dar uma olhada aqui num período onde o Ibov estava nesse daqui, por exemplo, quando estava aqui nos 97 mil pontos. O que aconteceu aqui, né? Aqui era uma situação contrária. Existiam muitos vendedores e poucas pessoas para comprar. Então, ele estava aqui numa região de sobrevendido. Então, no sobrevendido, a tendência é cair o preço. O preço acaba caindo. Então, para conseguir isso, tem que. Aqui é a região sobrevendido e aqui é a região de sobrecomprado, que tem muito interesse, muitas pessoas comprando. E podem reparar também que quando está abaixo da média móvel, nós temos aqui uma situação onde o preço fica mais interessante de comprar. E quando está bem acima da média móvel, também está sobrecomprado, é mais interessante de vender. Então você acaba vendendo aqui, né? Comprando na baixa e vendendo na alta. Só que o emocional do ser humano sempre é complicado, né? Porque a gente sempre pensa, está na alta, vai continuar subindo. Ou se está na baixa é porque vai continuar caindo. Daí vende aqui e compra aqui. Daí perde dinheiro, né? Daí perde dinheiro rapidinho. Então tem que controlar muito o emocional, sempre ver aqui as médias móveis, porque sempre vai retornar para a média. Porque se está muito fora da média, destoou e vai retornar para a média. Ah, vai voltar para 116 mil pontos? Não sei. Pode ser que volte menos, 113 mil pontos? Também não sei. Pode ser que volte nesse ponto aqui, ó, 112 mil pontos? Ou 111 mil pontos? Pode ser que volte, pode ser que não. Ninguém sabe, mas o histórico diz que quem compra geralmente quando está com as médias móveis aqui, né? Tipo quem comprou aqui, né? Quem comprou aqui nos
115 mil pontos, continuou comprando até os 100 mil pontos, depois o mercado virou, daí subiu aqui acima da média de 200, que é uma média que é muito forte. Saiu vendendo aqui 114 mil pontos, mas chegou a comprar aqui no 115, 118, mas teve várias compras aqui nos 100 mil pontos, né? Então depois daí dá para sair vendendo aquilo que lucrou e tudo mais, né? 121 mil pontos, está acima da média. Vai vendendo aos poucos, continua vendendo, daí tá entrando de novo, virou para a média, daí já de repente já vira para compra. Depois e assim vai, né? Tomando cuidado sempre que a média está apontada para baixo. Quando está apontada para baixo, significa que existe realmente uma tendência de baixa no ativo. E aqui nós podemos ver que o Ibov atualmente está com a média apontada para cima. Significa que existe uma tendência aí de que ele vai continuar subindo. Mas tem que tomar cuidado, porque ele pode continuar subindo, mas ele pode corrigir, mas enfim, pode ter aí uma correção, depois continua subindo, porque existe uma tendência aqui subindo, mas quando começar a virar, às vezes já é tarde demais. Então, às vezes é bom dar uma olhada, fazer as vendas aqui, né? Fazer, de repente, alguma compra, alguma coisa desse tipo, e sempre observando as médias móveis. Isso para quem faz aporte recorrente, de repente pode ser entre você aportar na renda variável ou aportar na renda fixa. Então, por exemplo, se de repente, agora nesse momento, que está muito elevado, não quer colocar no Ibov, então aplica na renda fixa. Quando o Ibov vier para baixo, então você vai encontrar boas oportunidades, boas empresas que tenham bons descontos, e então você consegue ter aí bons negócios. Então, dito isso, aqui em relação às médias móveis, média de 200 períodos, daí aqui nós temos a verde, eu deixo com essa configuração verde aqui, né, a média de 100 períodos, depois a vermelha de 50 períodos, a de 21 e a de 9 períodos, que são as de curto prazo, que elas geralmente eu deixo aqui, né, mas elas oscilam mais devido justamente por causa da oscilação de preço, são mais sensíveis à oscilação de preço, e geralmente o mercado tende a olhar elas também. E geralmente o mercado olha muito de 50, 100, de 50 e 200, né? São as principais, principalmente no semanal. Então, quando a gente olha aqui o semanal, a gente consegue dar uma olhada realmente que a gente tem aqui. Geralmente o Ibov no semanal sempre fica com a média de 200 a maior parte do tempo para cima, né? Acima dessa média de 200. Historicamente, quando a gente dá uma olhada aqui, somente eu acho que no período da Dilma aqui, né? Meados de 2008, olha só, 2008, a crise do subprime, e depois daí toda aquela bagunça lá do ano de 2011, 2012, daí as médias aqui, né? O Ibov ficou tudo operando abaixo aqui até acontecer lá o impeachment e o mercado começar a se animar com um novo governo, com uma nova estrutura e que subiu aqui pra caramba, né? Olha só, saiu de 37 mil pontos para quase 118 mil pontos, foi uma alta de 219%. Isso num período aí de 1.448 dias, um período aí de praticamente 4 anos, né? Então subiu bastante, subiu muito. 2016, 2017, 2018, 2019. Daí veio o Covid, né? Olha só, voltou de novo para baixo aqui da média de 200. Só que existe uma semelhança aqui, né? Aqui também estava apontado para cima e aqui também está apontado para cima. Eu acho que é difícil isso daqui apontar para baixo. Eu acho. Mas, enfim, a gente nunca sabe, né? De repente já esticou bastante, né? Mas desde o início lá sempre ficou com a tendência para cima, só caiu quando teve ali o problema lá com o governo, né?
e depois voltou a subir. Agora, se o governo de repente fizer muita besteira, de repente a gente pode ver uma queda, né? Infelizmente. Mas a gente nunca sabe de nada. Que nesse período aqui caiu 25% mais ou menos ali, pegando mais ou menos a partir do momento que começou a. Se cair aqui 20%, vamos dar uma olhada. Se cair 20%. Voltaria para os 82 mil pontos. Seria um bom preço, de repente, de entrada, né? 82 mil pontos. Mas enfim, a gente não consegue prever nada. O importante é, de repente, ter uma estratégia mesmo de longo prazo, você fazer aportes recorrentes, porque daí você vai pegando ao longo do tempo sempre os preços mais atraentes, os preços melhores e aguentar, de repente, quedas, né? E quedas tem que enxergar como oportunidade de comprar mais, que você vai estar comprando mais ativos, mais empresas com preços mais atraentes. Bom, na semana aí, nos dias aí, na última sexta-feira, o pão de açúcar caiu pra caramba. Vamos colocar aqui no diário, vou colocar no de 1 hora, né? E deixar bem apertado aqui, dá pra ver aqui os outros dias. A dinâmica, né? Vou colocar no diário mesmo, porque o diário tem. Caiu aqui, caiu 2 dias seguidos. Vamos ver Iguatemi. Iguatemi aqui subiu. E daí tá oscilando aqui, né? Sempre acima aqui das médias móveis. Só as de curto prazo aqui que acabou caindo para baixo da média de curto prazo, mas as outras médias ainda estão apontadas para cima. Braskem também, olha só. Veio para não conseguiu ultrapassar aqui a média de 200, que é uma média muito forte. Então tá aqui navegando entre a média aqui, né? O cruzamento das médias também é algo que o pessoal gosta de ver. Cruzou de cima para baixo, de baixo para cima. Geralmente é de 50 e a de 200 períodos são vistas mais recorrentemente. Por exemplo, essa daqui é a de 50 a 200. Então aqui geralmente o pessoal observa mais. E o ativo continuou caindo aqui, né? Que a média aqui veio com a tendência de baixa e aqui começou a mudar. E pode ser que cruze aqui de novo essa média aqui com essa aqui de cima, né? Com a de 200, a de 50 com a de 200. Depende, cruza aqui primeiro com a de 100 períodos, né? Mas, enfim, é o que está a configuração gráfica atual, né? Mas veio para baixo aqui, não se sabe se depende se continua aqui para baixo para depois continuar subindo. Ninguém sabe, né? Braskem é envolvida lá naquele, de repente, um negócio, um esquema aí de fusão e aquisição de outras empresas aí internacionais e tem sofrido impacto devido a isso, essas aquisições, fusões aí que estão ocorrendo e de repente pode ter algum impacto relacionado ao governo não querer que a empresa seja vendida para um grupo estrangeiro e teve aquele impacto também de um desastre natural que afundou algumas terras, né, em alguns lugares aí no Brasil, devido à exploração de alguns componentes químicos, mas enfim, ela provavelmente aí terá problemas com relação a isso, indenizações, pagamentos, assim como ocorreu com a Vale, né, que até hoje teve problema lá com o Brumadinho, teve problema com Mariana. Acontece, né? Essas mineradoras, essas empresas que exploram aí minérios e tudo mais, vão acabar se deparando sempre com algum probleminha com relação a isso, ou problemas com o governo, com regulamentações. É complicado, né? Brasil é complicado. A empresa também tem seus erros, né? Óbvio, né? Porque não deveria ter feito, não deveria ter chego nesse nível de afundar uma cidade, né? Imagina, né? Afundar uma cidade. Mas deveria de repente pensar numa outra estratégia, alguma outra coisa, focar em alguma outra região,
se tem moradores, de repente já planeja a remoção desses moradores antes de fazer qualquer coisa, né? Tem que avaliar, né? Tem que avaliar certas coisas, se vale a pena. Por isso que de repente a empresa está aqui, ó, é, já caiu bastante, né? Do seu auge, né? Quem investiu de repente lá nos R$ 60, hoje tem R$ 20 por ação. E o EBITDA está caindo, né? Aqui eu coloco sempre o gráfico do EBITDA, que é para ter aí uma visão de como que está a empresa mesmo em si, em questão de lucros, né? Eu não coloco lucros porque eu prefiro olhar o EBITDA, porque o EBITDA digamos, se você tem aí dívidas e você precisa amortizar, né? Você tira isso do lucro. E se de repente tem outras empresas que não amortizam dívidas e essas coisas, daí acaba tendo uma análise de repente meio que irreal. Então o lucro nem sempre traz a informação do que é o core business da empresa. Se o core business da empresa ele está gerando dinheiro, mas não está tendo lucro, uma hora a empresa começa a dar dinheiro, né? Mas se o core business não dá dinheiro, dificilmente ela vai dar lucro. Então, por isso que o preço da empresa acompanha, porque o preço da empresa tem que acompanhar os lucros. Se a empresa não dá lucro, o preço da empresa tem que cair. IRB também. IRB é uma empresa que eu nem gosto mais de dar uma olhada, porque não adianta, né? Olha só, caiu, ficou muito tempo abaixo da média de 200 e agora opera acima da média de 200. E olha o tanto de tempo que ficou abaixo da média de 200, né? Então, é, eu não consigo confiar, não. Vai ter que mudar muita coisa nessa estrutura, vai ter que vir muito para baixo aqui da média de 200 para, de repente, ter um interesse de compra, tem que vir aqui para a região de sobrevendido, tá aqui nos 30, tá caminhando, né? Mas é empresa que por enquanto a gente passa um X porque não vale a pena, né? É empresa que teve problema de governança. Quem não sabe, né? Ela foi uma empresa que sempre, desde lá do seu início e tudo mais, falava lá que grandes investidores internacionais investiam na empresa, confiavam na empresa, que era uma empresa segura, que era uma empresa de resseguros e que era muito interessante. Veio a mentira, dizendo que o investidor internacional lá não investia na empresa, que não tinha interesse, que não queria comprar. E daí veio, descobriram fraudes, descobriram um monte de coisa, descobriram outras mentiras. A empresa saiu aqui, na época era R$ 45 e tinha caído para tipo R$ 4, uma coisa assim. Daí eles fizeram agrupamento de ações aí, né, para tentar contornar o preço baixo que estava na ação e só ajudou o preço a cair ainda mais. E daí por isso que destoa os valores anteriores, por exemplo, no preço atual seria 1.248 e daí caiu aqui para 179. Então foi uma perca gigante aí, né, de valor da empresa. Quando é risco de governança é complicado, né? Empresa que dizem que mudou, que melhoraram, que fizeram lá sua reestrutura, mas é sempre uma empresa que tem que ficar com o pé atrás, né? A Vivo também caiu, mas Vivo é uma boa empresa até. Eu gosto da Vivo. Olha só, o EBITDA dela no auge aqui, né? Melhor EBITDA que a empresa teve nos últimos anos e segue crescendo, né? Segue subindo, mas está bem esticada aqui acima das médias móveis. Mas é uma empresa que é para se observar devido ao EBITDA dela. Mas provavelmente aqui aconteceu alguma coisa, né? Que os investidores não estão querendo comprar, alguma coisa assim. Também, né? Esticou bastante, né? Toda vez que estica bastante acima das médias móveis, o risco é de voltar aqui para a média móvel de 200, que é a mais estável, né? Ou até de repente voltar abaixo dela. Olha só quantas vezes ficou abaixo da média de 200, né? Várias vezes o ativo ficou abaixo da média de 200 aqui no diário. Então esperar voltar para média abaixo da média de 200 para comprar e depois ou vai comprando aos poucos, né? Vai comprando sempre aos pouquinhos, recorrentemente, que daí sempre acaba pegando bons momentos, né? Onde vai estar comprando
e outros momentos onde vai estar vendendo, ou que estará comprando outras empresas porque outras estão em melhor momento, né, de compra. Aqui a Light também operando aqui acima das médias, voltou aqui nas médias de curto prazo, mas média de 200 apontada para cima. Índice de força relativa aqui não diz nada porque está no meio, não tem pressão compradora nem vendedora, está no meio a meio. Ninguém sabe para onde o ativo vai. A TIM aqui também seguindo praticamente o mesmo curso lá da Vivo, também com EBITDA no melhor, né? No melhor dela. Será que é o melhor histórico? Melhor histórico também. As empresas de telefonia então estão melhorando. Estão provavelmente conseguindo repassar os custos aí da inflação e tudo mais. Também tem que considerar isso, né? Vale aqui. Vale é um dilema, né? Olha só. Ela tá nesse zigue-zague aqui já faz muito tempo. Reconfigurar aqui. E é isso. Média de 200 apontada para baixo. Ninguém sabe se de repente volta para cá para os R$ 40. Ou até menos, né? R$ 20. Ninguém sabe, né? 3 vezes aqui tentando romper a última alta e não conseguiu. Aqui não conseguiu chegar nem na metade dessa, dessa perna aqui, né? Então, ninguém sabe. Ficou vários tempos também no passado, ficou de lado, né? E é isso que a gente vê em Vale por enquanto. No gráfico diário aqui, ela já estava numa região aqui de sobrecompra, não chegou a ultrapassar aqui, né? Quando ultrapassa, né? Que eu acho que não teve tanto, ela chega próxima, né, na região de sobrecompra e depois ela volta aqui para essa região aqui de sobrevenda. Que daí na região de sobrevenda é onde tem os preços melhores, né? No semanal também está bem parecido, não mudou, não muda praticamente quase nada. E é isso, também tem aquele impacto lá, né? De Mariana e tudo mais. E olha só, EBITDA aqui, né? EBITDA caindo. O EBITDA dela aqui era o quanto? Ó, 58 bilhões, né? Agora tá 22 bilhões. Então, de 58 para 22, né? É, provavelmente o preço agora ainda está caro. O EBITDA dela tem que voltar a subir, subir forte, acima desse daqui para ela voltar para ter novos topos históricos, né? Bradespar também aí subindo, seguindo aqui a tendência, a média de 200. As lojas americanas é uma tristeza, né? Devido a todo esse caos que ocorreu aí no mercado. Falha aí de governança sempre são falhas muito críticas. Não tem como falar, né? Outro, não tem como comentar mais nada sobre americanas. Todo mundo já sabe, né? Várias lojas sendo fechadas, vários funcionários lá que desdenhavam da empresa, acreditavam que não iria falir e faliu, né? Enfim, ainda funcionam algumas lojas, né? Mas a gente não sabe até quando que vai continuar funcionando, né? De repente pode ser que consigam restaurar a empresa, pode ser, mas varejo é um setor muito complicado no Brasil, né? WEG, que é a empresa aí de motores, produz vários motores, vários tipos de motores, até equipamentos industriais, máquinas, maquinários, e alguns eletrônicos, algumas coisas desse tipo, né? Partes de elétrica, caixas de disjuntores, essas coisas assim, partes elétricas também eles produzem.
e também alguns eletrônicos aí eles estão começando a produzir, também voltado aí a pesquisas na rede 5G de celulares e tudo mais. E a empresa segue com o EBITDA aí, né? Lindo, né? Sempre subindo, sempre crescendo. E é uma empresa que é muito cara, é muito difícil ter VEG. Então toda vez que os preços acabam dando aí um espaço, tem pessoas que aproveitam para comprar, né? Devido ser uma boa empresa. É, tem aí os investimentos que ela faz em outros itens, outras coisas, mas o forte dela mesmo é produzir motor elétrico. Suzano aí, que é empresa de celulose, de produção de papel e tudo mais, né? Exporta também, é, exposta aí ao mercado internacional. Tivemos várias empresas aqui que na última sexta-feira caíram, mas eu coloquei aqui para dar uma olhada no semanal, né? Porque eu não vou fazer esse vídeo todo dia, eu vou fazer só de vez em quando. Vamos dar uma olhada no que mais subiu no último dia, né? Cielo subiu bastante, olha só, também acima das médias, mas o EBITDA está lateral. Tem o Banco Pan aí também caiu bastante, mas é isso, né? Opera abaixo da média de 200. Bancos não tem como ver o EBITDA, que a fórmula deles é baseado é diferente, né, dos outros ativos. O banco não pode ter dívida, né? O banco não pode ter dívida. É, então a fórmula de cálculo um pouquinho deles, tipo, não faria muito sentido olhar EBITDA e lucro, né? É, o importante no caso de banco é ver lucros. E no caso de olhar EBITDA é justamente para tirar toda a amortização e outras coisas que pode ter que entra para reduzir, né, que acaba reduzindo o lucro, né? E acaba sendo, por exemplo, o EBITDA é o verdadeiro lucro da empresa, entre aspas, né? Sempre dá uma maquiada, alguma coisa assim, mas ainda assim é algo que dá para se olhar, observar e ver. Não, realmente a empresa está conseguindo aqui lucrar, está conseguindo fazer alguma coisa, né? Por exemplo, Cogna, né? Cogna está aqui, todo mundo falando que a empresa é quebrada, que não dá lucro e tudo mais, só que, tipo, o resultado do EBITDA, teve aqui um EBITDA negativo? Teve, pandemia, óbvio, mas todos os outros aqui são positivos. Então ela está de alguma forma dando um certo lucro. Claro que ela tem dívidas enormes. Só que ela pega daí esse lucro aqui que ela teve e ela amortiza a dívida dela. Daí ela não dá lucro? Não dá lucro porque ela precisa amortizar. Daí amortiza, daí paciência, tem outros custos, outras coisas, de repente impostos, que acabam não entrando no EBITDA, mas o core business dela é difícil de ler essa empresa. É difícil de ler essa empresa até certo ponto, né? Tipo, deu aqui um prejuízo aqui gigantesco, né? Se isso daqui é no EBITDA, imagina no líquido mesmo, né? O líquido seria muito maior, porque daí tem ainda impostos, tem outras coisas que tem que pagar, né? Então, mas o business dela, o core business dela, é o que está mostrando aqui, né? Então, inclusive isso daqui que eles colocaram aqui, eles lançaram aqui algumas coisas que eram provisões duvidosas e tudo mais, né? Já lançaram tudo aqui, tudo de uma vez, para limpar, né, o balanço e tudo mais, que eram itens que eles não acreditavam que iriam receber, tipo alunos não pagantes, alguma coisa desse tipo. Cogna é uma empresa de educação que tem várias faculdades no Brasil, a maior empresa de educação no Brasil, é a maior do setor, inclusive, né? Pelo menos listada em bolsa, né? Mas eu acredito que não existe nenhum outro setor de educação tão grande como Cogna que não esteja listado em bolsa. Existem outros aí, como o Estácio, né, e o Dux, mas não se compara, né? Hoje talvez concorrem uma com a outra, mas a Cogna ainda é a maior, né?
Qualicorp aí, plano de saúde, que teve aí um aumento, reajuste recente, já foi melhor em anos anteriores, mas o EBITDA está caindo, provavelmente porque os custos de saúde estão aumentando cada vez mais. Rap Vida também segue na mesma linha, mas o EBITDA está subindo. Então eles estão conseguindo ter lucro com isso, né? E Redditor também conseguindo ter lucro, apesar da queda. E com esse resultado aqui, 2 bilhões, depende de se observar, né? Se observar essa empresa aqui. Cogna já deu uma olhada aqui. A Cogna também foi uma empresa que foi muito afetada pela pandemia. Já teve tempos áureos aí, né? De fiéis e tudo mais. E hoje aqui trabalha durante muito tempo abaixo da média de 200 períodos, né? Muito tempo ficou abaixo da média de 200 períodos, mas também ficou um bom tempo acima da média de 200 períodos. Mas nunca se sabe o dia de amanhã, né? O que vai acontecer e tudo mais. Teve aqui o boom da pandemia por empresa de educação, crendo que iria retornar, né? Iria voltar para, sei lá, tipo 15, né? O pessoal tava meio doido, né? Maluco para ganhar dinheiro e daí compraram o ativo e muita gente perdeu dinheiro, né? Muita gente. Teve até um caso aí de 200 milhões de reais que viraram pó com opções. Triste, né? Triste. Muita gente perdeu dinheiro, muita gente mesmo. É aquilo, você não pode entrar para apostar, você não pode entrar, diversifica seus investimentos entre pelo menos umas 10 empresas, 8 empresas no mínimo, né? Nunca deixa tudo em uma coisa só. Porque daí você dilui o risco, né? Deixa também uma parte renda fixa e, enfim, para você não perder dinheiro, porque é difícil ganhar dinheiro, né? E para perder é rapidinho. Para perder é 2. Bom, é isso daqui é geralmente o que eu faço nos meus investimentos de forma pessoal, são opiniões somente opiniões pessoais. Aqui tem as médias, eu geralmente olho muito essas médias aqui, tanto no semanal como no diário, e eu tento operar o mínimo possível, ou praticamente nada, porque eu não fico girando, eu prefiro olhar mais para períodos longos, porque daí consigo ter um espaço aí, né, para poder pensar, planejar o que eu vou fazer, é, se eu vou estar exposto a algum ativo ou não. Se de repente eu zero também, eu fico observando para olhar oportunidades boas que possam aparecer. Mas nesse momento eu estou vendo que está tudo muito acima das médias, né? Muito acima das médias móveis, tanto de curto, médio e longo. Apesar de algumas estarem apontadas já para cima, né? Ativos que antes não estavam apontados para cima. Mas tem aqui algumas que de repente dá para observar, mas dá para entender, né? Por que está abaixo da média de 200, né? Magazine Luiza, por que está abaixo? Porque é varejo. Esse varejo foi muito afetado e está sendo muito afetado, apesar que teve um EBITDA aqui, né? Na Magazine Luiza. Teve um EBITDA interessante aqui, né? 944 milhões, o que houve, né? Enfim, é para se observar, né? Se tem o EBITDA ali subindo e o preço está caindo, tem alguma coisa que mudou na empresa, de repente pode ser um não recorrente ou alguma coisa desse tipo. É sempre bom dar uma olhada se é constante esses lucros, se a empresa ela está estável, antes de repente sair comprando, né? Sair comprando a qualquer preço, ó, BR Foods, né? Que é a empresa aí de carnes e ultraprocessados. A empresa no passado teve lá muitos problemas com relação aos investidores, falando assim, a empresa só faz frango, só não sei o que lá, tem que fazer embutido, tem que fazer processado, tem que fazer não sei o que lá. Daí a empresa começou a investir nisso e foi caindo, né, ao longo do tempo, né, só caindo, caindo, caindo. E
ficou um bom tempo abaixo das médias de 200, né? Mas teve aqui, talvez no meados de 2019 aqui voltou, mas daí teve a pandemia e operou aqui meados de 2020 acima da média de 200 até 2021, ficou 2022 e 23 abaixo e final do ano começou a operar acima da média de 200. Pode ser que ela continue essa tendência aqui e a média volte a cair, ela volte para preços mais baixos? Pode ser, né? Ou pode ser que ela realmente mude o patamar, mas o EBITDA dela está aí, né? O EBITDA dela estava um cenário bem complicado, daí estabilizou, teve oscilações de novo e agora parece que ela volta aí ter 1 bilhão aí, né, de EBITDA. Bom, é isso, pessoal. Eu vou deixando aqui, vou ficando por aqui. Esse é o primeiro vídeo. Espero de repente fazer outros vídeos contendo outros conteúdos sobre outras coisas, de repente outras análises. Lembrando que sempre é conteúdo educacional, nunca é recomendação de nada. Eu mesmo, às vezes, acabo fazendo coisas que eu mesmo não recomendo que ninguém faça, porque realmente eu tomo mais risco que a média, né? Mas é assim que a gente faz para conseguir recuperar, para conseguir fazer algum dinheiro a mais, né, no mercado, alguma coisa desse tipo. Eu não sou day trader, não fico fazendo day trade. Para mim isso não funcionou porque eu tenho outras atividades. Então, com essas outras atividades, eu não consigo ficar focado no mercado durante o pregão todo. Então, eu consigo dar uma olhada uma vez, 2 vezes na semana, até 3 vezes na semana, não mais do que isso. E é isso. Eu deixo aí para vocês. Então, já sabe aqui, né, que de repente tem o índice de força relativa, tem aqui os volumes, tem aqui as médias móveis, os preços dos ativos, e tem muito ativo aí que dá para escolher, né? Klabin, Raio aqui que é de trens, Cirela, construção civil, né? Construção aí de alta qualidade, Cirela, a Marfrig aqui que é também outra concorrente aí da BR Foods, né? Inclusive, eu acho que tem uma fusão aí acontecendo de uma comprando a outra. Vai acabar virando a mesma empresa praticamente. Provavelmente as duas vão virar uma coisa só. Vai ocorrer uma fusão aí entre as duas. Semig, Embraer, que é a empresa aí que desenvolve aeronaves. Sanepar, que é a empresa aí de saneamento básico do Paraná. Gol de aviões. Então tem muita empresa, né? Petrobras dispensa comentários, né? Todo mundo sabe qual que é a empresa, né? CCR, que é de estradas, pedágios, rodovias pelo Brasil, né? Então toda vez que você paga um pedágio em uma estrada, você está dando dinheirinho lá para CCR. E para os investidores, e olha só, o EBITDA dela, né? Ela teve aqui 6 bilhões 6 bilhões em 2022. Talvez foi algum não recorrente, mas ela sempre fica nessa casa aqui de 1 bilhão. Sempre fica nessa casa de 1 bilhão. Laboratórios aqui, né, de Fleury, área de medicina, né? Neoenergia, TOTS, que é a empresa aí de desenvolvimento de software, ERP para as empresas, Taesa, MRV, que é construção de casa. Diferente da Cirela, ela é voltada para o mercado de tipo Minha Casa Minha Vida,
low cost, apartamentos mais simples, mais baratos, que de repente não pode ligar ar-condicionado, não pode colocar painel solar, não tem varanda, é, a água é tudo misturado com todo mundo, não pode colocar sistema de gás, não pode ter chuveiro a gás, tudo apartamentos simples, né? Só para a pessoa conseguir morar, sair do aluguel. Geralmente são mais dependentes de programas do governo, de programas aí de Minha Casa Minha Vida e tudo mais, dependem muito aí do governo, né? Via que virou Casas Bahia, que ele não atualizou o ticker, mas Casas Bahia é também setor de varejo, tipo Magazine Luiza, e a gente viu que está complicado, né? Está bem complicado para Via Varejo aí, para as Casas Bahia, tendo provavelmente foi um não recorrente, mas tem que se observar. É complicado, né? Setor de varejo no Brasil, muito complicado. Às vezes a margem de lucro deles é tipo muito apertada, porque tem que comprar às vezes um eletrônico, alguma coisa, e para conseguir repassar, e principalmente com os preços da China e tudo mais, né? Então é complicado. Multiplan aí, que é shopping centers e é, incorporações em geral, né? Também escritórios, lajes e tudo mais, também tem aí, né? Goal, que é a empresa aí, né? É a Gerdau, de produção de ferros e tudo mais. Diferente de Vale, ela não extrai o minério, ela tipo compra ferro velho e ela refaz os ferros, vergalhões de ferros e tudo mais com base em ferros recalchutados e tudo mais, né? Ferros recondicionados. Coloca no forno, né? Reproduz o ferro, né? Elimina as impurezas e faz novas estruturas de ferro e tudo mais. Ou compra de repente até parte de minério de ferro da Vale e tudo mais, né? Para produzir ferro e essas coisas assim, mas geralmente ela trabalha mais com ferro velho mesmo, né? Para produzir novos ferros, novas barras, novos vergalhões e tudo mais, para construções civis e outras coisas. M. Dias Branco, essa daqui é a empresa que fabrica vários elementos, várias comidas, né? Vários itens que você encontra no supermercado, por exemplo, a bolacha Piraqui. E aí dá para ver que o EBITDA dela está subindo, né? É aquilo, né, que eu comentei outro dia. Você pode comprar Bono ou pode comprar Piraqui. Piraqui sempre acaba sendo melhor. Então, apesar do você pode estar no dia a dia, né, consumindo um produto e pode também comprar essa empresa, né? Então esse que é o benefício, né? A vantagem do mercado de capitais, porque aquilo que você consome também é aquilo que você pode ter. E aquilo que você compra também você pode ter o lucro disso. Então, isso que é o incrível do mercado de capitais, porque é democrático. Todo mundo pode comprar a empresa que quiser, todo mundo pode ter a empresa que quiser, mesmo que seja com pouco dinheiro, com pouca grana, mesmo que seja com R$ 50 que você recebe. É, isso daqui eu consigo usar para investimentos. Vai lá e compra lá, tipo, tá R$ 36,84 para comprar uma ação e ainda sobra. Compra no fracionário mesmo e pronto. Procura uma corretora que não tenha taxa de corretagem, né? Quando eu tenho pouco dinheiro, tem que correr para as corretoras que tem pouco que, que não tem a taxa de corretagem, que daí só tem emolumentos do Ibovespa e é uma fração disso, né? Você paga lá 36,84, vai pagar de repente, sei lá, 10 centavos para poder ter a ação. Praticamente está dentro da margem aqui, né? Da oscilação. Então é interessante, né? Ter de repente e vai aportando. Mas daí a ação caiu. Compra nos 24, depois compra nos 37, depois compra nos 38, depois compra nos 31. E vai comprando, daí vai anotando, né? Eu comprei isso, aquilo, daí você tira uma média, que é o seu preço médio, e depois você vende parcial. É claro que na hora da venda você só elimina, já calcula quanto que teve de lucro, e daí você tira a média somente com aquilo que você comprou, desconsiderando a venda, né? Porque quando você faz a venda, você já calcula, você já tira o seu lucro, né? Então daí, você comprou 5,
mais 5, fez várias compras de 5, né? Fez aqui várias compras de 5 unidades, né? Então, daí você vendeu aqui 5, daí você simplesmente tira da conta esses 5, porque você já calculou, né? E daí você continua com a média para você saber se você está lucrando ou não. Claro que se você vender acima, você lucrou em cima das 5, né? Já tirou seu lucro, referente àquelas 5, referente, de repente, a média aqui das últimas compras que você fez. E você vai fazendo isso, sempre tomando cuidado para não ultrapassar o limite, né, de vendas de 20 mil reais no mês. Estando dentro, é só tipo, para comprar não tem limite. Você pode tacar 2 milhões tudo de uma vez só, não tem limite. Mas para você vender, vende no máximo 20 mil reais no mês. Se a soma não ultrapassar, você não precisa se preocupar com relação a imposto de renda, nem nada, pagamento de DARF, essas coisas assim. Ultrapassou, daí, se você tiver mais do que 20 mil de vendas, daí você tem que calcular e aquilo que você teve de lucro, 15% é do governo, né? Se for day trade, é 20%. Bom, eu fico por aqui, eu acho que eu já falei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo, dos meus comentários, de como que eu faço meus investimentos. É, e até de repente uma próxima aí, numa outra oportunidade e até mais.